Oi, gente. Me deu na telha trazer um vídeo aqui sobre literatura brasileira. E, bom, aqui estamos, depois de muito tempo, para falar um pouco sobre obras do Itamar Vieira Júnior, um escritor fantástico da nossa literatura e com obras igualmente fantásticas, né? E é sobre elas que vamos falar hoje. Bom, eu vou dividir esse vídeo em três partes. A primeira parte eu vou falar um pouco sobre o canal em si, e as duas últimas eu vou falar sobre as obras Torturado e Salvar o Fogo, que são obras do Itamar Vieira Júnior. Bom, falando sobre o canal especificamente, eu queria contar um pouco do sentimento e o que ele tem de importância e de significado para mim. Bom, esse canal, para quem não me conhece, primeiramente, meu nome é Ícaro, e bom, esse canal tem o intuito de ser um grande diário para compartilhar minhas experiências e as coisas que eu gosto e amo fazer. Então, não, esse canal não vai ter nenhum conteúdo fixo, apesar de agora, no momento, eu estar focando em literatura, em livros. Ele em algum momento pode se tornar algo sobre filmes e séries, em outro sobre jogos, em outro sobre reflexões. Enfim, esperem de tudo um pouco e não se prendam a nada. É esse que eu posso dizer desse canal, porque o intuito dele não é eu me tornar famoso ou alguém com dinheiro, algo grande. É compartilhar experiências com pessoas, ter pessoas para criar histórias junto comigo. Então eu pretendo trazer outras pessoas, amigos, familiares, para apresentar aqui junto comigo, para jogar junto comigo algum jogo. E isso tudo é o mais importante, porque, bom, cada coisa que vai aparecer aqui representa um pouco de mim, uma parte de mim e uma coisa que eu gostaria que as outras pessoas vissem a respeito de mim, da minha família, dos meus amigos. Ahn, então, esse é o foco do canal, ser um grande diário para as coisas que fazem parte da minha vida. E, bom, eu queria pedir agora a colaboração de vocês, já no início do vídeo mesmo. Se você puder deixar um like, se você puder se inscrever, se você puder comentar, mas principalmente se você puder compartilhar. Se você realmente gosta desse conteúdo com outras pessoas que você conhece, pessoas que você de fato acha que vão se identificar com esse conteúdo e que de alguma forma vão extrair algo benéfico disso, vão conseguir formar uma comunidade. E isso é muito importante. Então, se vocês quiserem, fica à vontade para dar sugestões de conteúdos que possam trazer, de repente um filme que a gente pode analisar, alguma coisa assim do tipo. E, bom, falando agora mais especificamente sobre as gameplays que eu falei que eu tenho interesse de trazer. Bom, eu sei que não é um conteúdo que todo mundo agrada, né? Que agrada todo mundo, nossa, confundi tudo agora. Mas ver essa questão de uma pessoa jogando, ou que de repente a pessoa simplesmente não tem uma conexão com jogos, essa coisa do tipo. Mas eu acho que se vocês tiverem a mente aberta e o coração aberto para poder ver o que esse conteúdo pode virar no futuro, eu acho que vai ser algo muito especial, porque todas as gameplays vão ser com pessoas, vão ser acompanhadas. Então, cabe também conhecer um pouco da história de cada uma dessas pessoas que vai estar comigo. E eu acho que vai ser uma troca de experiência muito boa, né? Vai ser. Enfim, vai ser fantástico e eu espero poder me dedicar mais agora a esse canal e não ficar tanto tempo desaparecido para depois chegar aqui e falar: Meu Deus, gente, quanto tempo! E, enfim, sem mais enrolações, é isso. Obrigado. E vamos falar agora das obras. Bom, as duas obras têm como gênero o realismo mágico, que é basicamente uma vertente do realismo que mistura elementos reais com elementos fictícios. Então, as duas obras trabalham muito bem no sentido de te deixar reflexivo e pensativo sobre o que de fato aconteceu e o que poderia ter acontecido. E isso só vai se somando conforme você vai entendendo mais sobre a obra, principalmente por ser um romance polifônico. Ou seja, o que é isso? Bom, é um romance narrado através de diversas percepções, diversas visões, diversas noções, diversos sentimentos. Então, em cada um dos capítulos, a gente tem um narrador diferente, com uma perspectiva diferente, com um sentimento diferente, com características diferentes. E isso dá uma riqueza muito grande para a obra. Porque em um capítulo a gente tem uma cena narrada de um jeito, com detalhes específicos, e num outro capítulo, às vezes a gente tem essa mesma cena, só que por uma outra perspectiva, com outros detalhes, e isso é muito importante, mas também fica de atenção aí para você focar bastante na obra. Você tem que prestar muita atenção
na leitura, porque senão você se perde na trama e você se perde na complexidade dela, mas principalmente na sua importância de trazer essa essência, de trazer esse contexto histórico, de trazer essa história da sociedade brasileira de como individual, né, no sentido de nós como indivíduos, mas também no coletivo, a própria sociedade em si. E bom, vou falar aqui de Salvar Fogo, né, porque na ordem da leitura foi o que eu li primeiro. Torturada eu terminei recentemente, no início de novembro, quando eu voltei de viagem, então vamos começar de Salvar Fogo. Bom, Salvar Fogo tem como história, né, característica, tem como história contar ali a vivência de Moisés, uma criança que nasceu de um relacionamento indesejado e que também é indesejado de certa forma. Não era para ele ter nascido, não queriam que ele tivesse nascido, mas contra essa história dele em meio a diversas noções, né? A dor, a miséria, essa questão da valorização do trabalho agricultor, a religiosidade, o misticismo, tudo isso se mistura de forma tão interessante na obra que de fato te prende, né? E bom, vai contar a vida de Moisés, mas não é só ele que é o personagem, que é o narrador dessa história, né? Começa através da visão dele, a história. Então, no primeiro capítulo de Salvar Fogo, A Vingança Tupinambá, a gente tem Moisés como narrador. Ele vai contar a vida dele como criança, essa questão dos sentimentos dele quanto à apatia das outras pessoas da casa com relação ao nascimento dele, né? E de como essa infância foi dura, essa fome, essa seca, essa questão do trabalho campo, do trabalho manual, mas também traz muito essa questão da cultura. Então, a gente o tempo todo nessas obras vê a herança cultural afro-indígena presente na nossa história, mas presente nessa história especificamente, que apesar de parecer uma ficção, é baseada em acontecimentos reais, e é por isso que é tão importante prestar atenção. Porque às vezes a gente pensa assim, mas é só um livro. O que isso vai ter de utilidade para a realidade, para a reflexão, para a sociedade, para nós como indivíduos, mas com certeza tem um legado e um contexto histórico muito maior do que a gente pode imaginar. Já no segundo capítulo, a gente tem Luzia do Paraguaçu, que justamente vai contar ali, né, vai mostrar a visão da Luzia quanto aos acontecimentos passados e outros que ainda não foram citados na história. Então, a gente vê sobre a visão dela de uma mulher solteira, de uma mulher carregada de mistério, né? De todo um misticismo ali em volta da Luzia, da sua corcunda e do fato das pessoas do próprio vilarejo, né? Dali do Recôncavo Baiano, a tratarem com aspereza mesmo, né? No sentido com rispidez, porque acreditavam que ela era uma bruxa, acreditavam que ela era fruto de algo obscuro, de algo sombrio, e ela sempre viveu marcada por essa dor, né? Então, traz essa perspectiva dela, e eu diria que, particularmente, é um dos capítulos que mais te envolve, né? Manaíba vai trazer ali a visão da Maria Cabocla, que é uma das filhas, né, irmã de Luzia, inclusive, que vai contar ali a questão da mudança dela, né? A Maria Cabocla saiu muito cedo de casa, né? Ela foi viver com um homem que ela conheceu em outro lugar, tentando mudar de vida, né? Sair daquela fome, daquela seca, daquele lugar e descobrir outros lugares, tentar se reestruturar, tentar ter uma vida melhor. E, bom, conta essa dificuldade dela, quantas vezes ela se mudou, todos os confrontos. O marido dela era extremamente abusivo com ela, então traz muito essa questão da violência de gênero mesmo. É um capítulo que de fato te deixa bastante revoltado, mas que te mostra que a realidade ela é nua e crua e ela é dolorosa, mas que em meio a tudo isso ela conseguiu sim ter uma vida melhor, estar num lugar melhor, construir uma família, apesar de todo esse sofrimento e toda essa dor
que ela carregou durante a vida toda, né? E no último capítulo, a gente tem o Alma Selvagem. O Alma Selvagem vai fazer ali uma narração em terceira pessoa. Todos os outros 3 capítulos anteriores são narrados em primeira pessoa pela personagem correspondente ao capítulo. Mas esse especificamente a gente não tem um narrador. É como se fosse uma entidade, algo misterioso. Então, ao longo da obra, esse sincretismo religioso, essa religiosidade, esse misticismo sempre está em volta da trama. Você nunca sabe exatamente se o que está acontecendo de fato aconteceu ou se ele é só parte de algo bem maior. Então é muito interessante, traz muito essa questão das raízes Tupinambá, que é um grupo indígena, né, aqui do Brasil, né, que tem como características diversos rituais, mas principalmente de rituais de guerra, onde a gente tem a questão de consumir a carne humana, porque eles acreditavam que consumir a carne humana das outras tribos que eles derrotavam gerava força para eles, né? Servia como uma espécie de impulso, tanto para o corpo físico, mas quanto para o espiritual. Então não era simplesmente um ato de canibalismo por si só, tipo assim, porque simplesmente aconteceu. Tinha toda uma questão cultural, religiosa e principalmente política também, porque tinha a ver, obviamente, com a guerra, né, entre as tribos, entre as comunidades indígenas, né, melhor dizendo. E bom, acho que é mais isso o que a gente tem para falar de Salvar Fogo, porque eu não posso dar muitos detalhes, porque a obra é de fato muito curiosa, ela é muito mística, mas é uma obra que vale muito a pena se ler. Ela traz muito essa questão da valorização da nossa cultura, da nossa herança, porque a gente tem muito isso enraizado na nossa sociedade atual. A gente valoriza muito a herança, por exemplo, europeia ou qualquer outra herança, mas quando a gente fala assim, nossa, a gente nunca pensa que a gente tem uma herança indígena, uma herança afrodescendente no na nossa genética, na nossa família, na nossa estrutura. E isso é muito importante, essa valorização dessa cultura também, que não é inferior a outras, como por exemplo a europeia. Ela é parelha, ela é uma cultura e ela deve ser valorizada tal como as outras, né? Não tem dúvidas quanto a isso. E bom, falando agora sobre Torturado. Torturado já vai contar a história nesse mesmo sentido do sertão nordestino também. Vai trazer a história de 2 irmãs, né? Belonísia e Bibiana, que são fruto ali de um grande desastre, de um acontecimento terrível. E bom, uma delas perde a capacidade de falar. Ela acaba cortando a língua e ela não consegue mais se comunicar da forma como ela se comunicava anteriormente. Ela tem que buscar uma outra forma de dizer em palavras aquilo que ela sente, né? De dizer em palavras, né? E bom, isso traz uma questão muito importante pra gente no livro, porque traz uma relação de dependência muito grande entre as duas, né? Uma das irmãs vai ter uma relação muito íntima com a outra, a ponto de elas se misturarem quase como se elas fossem uma única pessoa, né? O livro gira muito em torno disso e dessa relação entre as duas, das problemáticas que acontecem em torno disso, do abandono, da tristeza, do misticismo novamente, da religiosidade. O pai delas, né, era um curador do jaré, que é o jaré, ele é uma religião afrodescendente, né, de origem africana, e que tem como tem uma mistura de diversas religiões, mas principalmente do kardecismo e de outras religiões africanas que se misturaram e formaram essa vertente religiosa que tem suma importância para o entendimento da história, né? Então, ao longo da história são apresentadas diversas entidades, a gente tem muitas práticas religiosas, não diria mágicas, mas práticas medicinais, práticas de questão de cuidar do espírito, né, e cuidar do físico também, porque o pai delas fazia esse papel
de ser basicamente um sacerdote para todo o vilarejo. Então ele representava um grande pai para todo mundo, né? Então isso é muito importante. E novamente a gente vê aqui a divisão de 3 capítulos, cada um narrado por uma personagem. No primeiro, a gente tem um relato de. Ai, eu sempre confundo. A gente tem um relato de Bibiana, né? E ela vai contar a perspectiva dela, a questão dela, ela também muito cedo decidir sair daquele lugar da onde ela estava e ir morar em outro, né? Ah, enfim, buscar melhores condições de vida, buscar um amor, buscar construir uma família. No Torturado, que é o segundo capítulo, a gente tem um relato de Belonísia, né, na perspectiva de ter sido abandonada pela irmã e de também tentar buscar de alguma forma reestruturar a sua vida, buscar novas, melhores condições, sair daquela situação, mas que não acaba conseguindo construir uma família e que acaba tendo contato em um relacionamento com um cara que a trata de maneira abusiva e, enfim, tanto fisicamente quanto sexualmente. E essa parte é muito dolorosa porque ela acaba compartilhando da sua própria dor e da dor de uma vizinha dela, que é justamente a Maria Cabocla, presente no livro do Salvar Fogo, né? Então, ela ela vai estar ali presente na história também, e isso é muito importante porque a gente vai ter essa conexão entre as duas e isso vai gerar, né, uma relação muito interessante, né? Uma conexão muito fantástica entre os dois livros, que mostra que apesar de eles estarem, entre aspas, em momentos diferentes da história, em contextos diferentes, eles têm sim uma relação entre si e os dois representam essa importância da herança e da essência brasileira, desse misticismo, desse sincretismo. Os livros, eles são muito incríveis porque eles nos levam para uma realidade muito diferente da nossa e para um tempo diferente do nosso. Então é muito estranho ou fascinante você ir para essa realidade e entender que aquilo aconteceu, mas que talvez não tenha acontecido da maneira como foi relatada ou da maneira que nos foi passado. Porque ainda hoje a gente tem uma visão de que algumas pessoas, na verdade, né, tem uma visão de que a colonização aqui no Brasil foi algo fantástico, que, nossa, ajudou a ser quem somos hoje, nós somos agora uma nação, vamos dizer assim, mais evoluída, mas será que realmente foi essa coisa tão bela e tão magnífica quanto nos é passado? Será que realmente a, essa mistura entre a ficção e a realidade nos mostra que talvez uma contrapõe a outra, porque a gente vê muito em diversos livros de ficção uma realidade na qual a gente sabe que não faz parte da nossa história, mas que está sendo contada ali e se mistura com ela de alguma forma. Entende? É meio complexo, mas é bastante curioso. Então são livros que valem muito a pena ler. E, bom, falando agora sobre o terceiro capítulo do Tortarado, a gente tem o Rio de Sangue, que é a Santa Rita Piscadeira, que vai narrar esse capítulo, né? Misturando ali diálogos seus, né? Falas suas na primeira pessoa, mas também partindo da terceira pessoa, porque ela estava ali o tempo todo observando as duas irmãs, a conexão entre elas, o fato de que aos poucos também ela, como entidade do Jaré, foi sendo abandonada. Ela foi sendo mal vista, as pessoas não requisitavam não, não iam mais até ela, meu Deus, não sei nem porque eu falei isso. Enfim, não iam mais até ela, não buscavam mais ela, não de fato prestavam homenagens a ela, e isso com o tempo foi fazendo ela se perder no meio da trama e da história, até que de fato esse vínculo entre as duas irmãs estabeleceu essa conexão com ela mesma, né? E isso é muito importante. Os dois livros têm um final muito místico que talvez quando vocês terminem ele, vocês fiquem pensando,
Uai, mas enfim, o que aconteceu? E é exatamente isso. A estrutura do livro, a história, a trama, parte desse princípio desde o começo até o fim, no intuito de te fazer refletir sobre o que está acontecendo. De você pensar, poxa, será que esse misticismo, será que talvez essa ficção que esteja narrada aqui pra gente como uma coisa fantasiosa, como uma coisa distante, realmente não aconteceu e talvez a realidade que passam pra gente em determinados locais, que a colonização foi algo bom, que não tem fome, não tem seca, que tudo é muito incrível. Será que ela não é algo fictício? Será que não há uma inversão entre a realidade e a ficção? Então, bom, fica aí o convite para vocês lerem os livros. As duas obras são fantásticas igualmente. Eu quis trazer um paralelo entre as duas porque há uma conexão tanto na questão das personagens, quanto dos temas, quanto dessa questão da valorização da herança. Mais especificamente no Torto Arado, a gente vai ter uma valorização da herança africana, né, afrodescendente. E no Salvar Fogo a gente vai ter uma valorização da herança indígena, predominantemente, mas as duas trazem esse paralelo muito importante entre a nossa miscigenação, da nossa cultura, da nossa sociedade. A gente é um povo muito diversificado em diversas coisas, diversificado em diversas coisas, e é exatamente isso, né? Essa valorização que tem que ser feita, essa reflexão sobre o que é real e o que é fantasioso e todos os outros temas importantíssimos, como eu disse, que são relatados nesses livros, né? Enfim, é isso. É isso que eu tenho para falar. Eu espero que vocês tenham gostado. Pensem sempre quando vocês forem ler o livro na crítica social que está velada ali por trás dele, em todo o seu contexto histórico, nas suas características. Eu sei que a gente às vezes lê só no intuito de ler, mas uma leitura é muito mais do que só ler. É ir para uma outra realidade, num outro contexto, desafiar a própria história e a própria ficção e fazer parte de algo maior, sabe? Então, esse livro é um livro que você lê totalmente despretensioso no sentido de achar que é só mais uma história. Mas, na verdade, é a sua história, é a história de toda uma sociedade, de todo um povo, de toda uma herança que está sendo contada e que tem que ser ouvida, que tem que ser valorizada. Bom, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até uma próxima. Beijinhos.